Graça e paz, querido! Você quer desfrutar de uma vida abundante aqui na Terra, de uma jornada abundante aqui na Terra? Então fica ligado nesse Boletim da Fé. Graça e paz, queridos! Então, estamos aqui com muita alegria para passar um pouco para vocês algumas instruções do Espírito Santo neste dia. E aí, qual a instrução que o Espírito Santo quer nos trazer, quer nos passar, não é? Neste dia de hoje? O que ele quer nos passar é que nós precisamos, queridos, ter uma vida abundante e desfrutarmos desta caminhada que se chama vida. Esta caminhada de hoje que estamos a trilhar, não é? Até chegarmos à eternidade, temos uma jornada a trilharmos e precisamos estar ligados nessas instruções do Espírito Santo para nós. E apesar de passarmos, amados, por algumas dificuldades, por provações, provas até da nossa fé, desafios, nós precisamos, queridos, ter uma atitude de olhar para Jesus, de desfrutarmos dessa jornada. Hoje eu vou falar muito para vocês sobre desfrutar essa jornada. E esta é a vontade de Deus verdadeiramente para nós. Certa vez eu vi uma imagem que muito me chamou a atenção, sabe? De uma pessoa dentro de um trem e do seu lado esquerdo havia muitos pedregulhos, uma imagem que não era boa, eram muitas pedras e eram montanhas de pedras, era aquela paisagem cinza. Porém, do seu outro lado, do seu lado direito, havia uma paisagem maravilhosa, pastos verdejantes, tinham montanhas lá ao fundo, tinham animais, tinham rios, riachos, e era uma opção daquela pessoa, ou ficar olhando para aqueles pedregulhos, para aquela montanha de pedras, ou olhar para essa paisagem maravilhosa daquele lado, né, que ele estava a olhar. Então, é isso que Deus quer que nós façamos, queridos. Nessa jornada da vida, é certo que o diabo vai colocar situações para que nós foquemos naquelas situações, naqueles desafios, mas hoje o Senhor nos conclama a, apesar destes desafios, nós olharmos para o que Ele tem para nós, porque foi isso que Jesus veio para conquistar para nós, né? Uma vida abundante nele. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, parte B. Então é isso que Jesus veio nos trazer, uma vida abundante nele. E, amados, nós não podemos nos esquecer que ali naquela cruz, o Senhor Jesus já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas aquelas tristezas que porventura quisessem nos afligir um dia. O Senhor Jesus já levou ali na cruz. Para quê? Para que nós tivéssemos uma vida livre nele, uma vida alegre, de paz, de prosperidade em todas as áreas. Então, esta é a proposta do Evangelho, que nós tenhamos essa vida, não é? E passemos essa jornada da vida desfrutando dessa presença maravilhosa de Deus. E aí eu fiz alguns pontos aqui para passar para vocês, né? Em relação a termos uma jornada feliz, e alguns pontos nós precisamos atentar. Porque muitos desses pontos a gente já sabe, ou mesmo a maioria desses pontos aqui que eu vou passar para você. Porém, todos os dias, amados, nós precisamos estar lembrando dessas coisas, porque como eu falei para vocês, o diabo, ele sempre quer nos mostrar outro quadro, mas devemos sempre estar voltados para a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para que nós tenhamos uma vida abundante é mantermos uma vida de alegria e de gratidão na presença do Senhor. Você pode até me dizer, mas irmã Ana Cláudia, isso aí não é muito simples não é muito fácil de se viver. Mas eu digo a você que é fácil. Com Jesus nada é difícil, porque o fardo dele é leve, não é? Não é nada pesado quando estamos na presença de Deus. E esta semana eu estava ouvindo uma ministração de um grande homem de Deus e olha que coisa interessante, ele falou: a murmuração, que é o contrário da gratidão, dá munição ao inferno para atuar na vida do cristão. Olha para isso, que coisa tão forte, não é?
Então, quando a pessoa murmura, ela está dando munição ao inferno, ou seja, ela abriu uma porta enorme para que o diabo, né, e seus comparsas estejam ali atuando na vida de um cristão. Então, o cristão, sabendo disso, o que é que vai fazer? Jamais vai abrir essa porta. Pelo contrário, vai abrir a porta da gratidão, não é? Da alegria na presença do Senhor. E lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, verso 16, na NVI, diz o seguinte: alegrem-se sempre. Isso aqui é um imperativo do Senhor para nós que somos a igreja do Senhor, não é? Alegrem-se sempre. Então, o Senhor está querendo nos dizer aqui, independente das circunstâncias, independente das situações que surjam, estejam sempre alegres na minha presença. Foi isso que Jesus, que o Senhor quis nos passar, não é? Nesse texto. E mais adiante, Paulo também fala, não é, para a igreja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, também na NVI, diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? É justamente nós estarmos rendendo graças ao Senhor, não é? Em todas as coisas. Não é por todas as coisas, não é por coisas que o diabo coloca, não. Mas em meio a estas coisas, nós devemos dar sempre graças a Deus. Sabe por quê? Porque a gente já sabe o futuro delas, é só vitória. Então, enquanto nós passamos por essas circunstâncias, desafios ou até problemas mesmo que surgem, nós já sabemos qual é o nosso final. É vitória, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, a sua alegria é a nossa força. Então, nós já passamos felizes, dando graças a Deus, porque a gente já sabe do final, não é? E outro ponto aqui que eu coloquei para passar para vocês, para nós mantermos uma jornada feliz, alegre, não é? Uma jornada que agrada ao Senhor, é estarmos sempre, constantemente declarando a palavra de Deus. Isso aí não é novidade para ninguém, não é? Quem é do nosso ministério, ou mesmo quem não seja, esteja sempre escutando as pregações do Verbo da Vida. E quem faz rema também sempre escuta essas mesmas verdades. Declarar a palavra, amados. Agora é importante o seguinte: não apenas declarar a palavra, mas ela está, sabe, no coração. Ela está ali dentro do seu coração. Por quê? Se espremer, como diz, né, alguém já falou, só vai sair palavra. Então, é isso que Deus quer, amados, que nessa jornada da vida, nós possamos estar ali declarando a sua palavra, não falando negativo, não falando coisas que a palavra não diz, mas falando a palavra. E para embasar aqui, não é o que eu estou falando, lá em Romanos, capítulo 10, verso 8, diz o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha que coisa maravilhosa. O terceiro passo que eu pontuei aqui, para termos uma jornada de alegria plena na presença de Deus, nós precisamos ter uma vida, amados, de oração e de consagração ao Senhor. E sempre, sabe, orando em todo o tempo, estando ali na presença de Deus, onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar, devemos, amados, estar ligados, conectados com o Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós, né? E em Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando como e quando, em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, que maravilha, né? Essa vida, olha, eu me empolgo com essa vida do cristão, né? Essa vida que nós vivemos, porque é empolgante mesmo. A gente saber, amados, que na nossa vida há um espaço de tempo, né? E temos uma eternidade toda para vivermos com o Senhor, mas nesse espaço de tempo, amados, como é importante termos uma qualidade de vida na presença do Senhor, sabe? O nosso pastor Humberto falou uma coisa bem interessante, não é? Que disse que muitos cristãos vão para o céu, aceitaram Jesus no seu coração, mas por não conhecerem as verdades da palavra de Deus, muitos vão chegar no céu, né, todos esfacelados, tristes,
e afligidos no corpo, na alma mesmo, o espírito vai estar salvo. Mas essa não é a vontade perfeita de Deus para nós, queridos. A vontade de Deus para nós é que tenhamos uma vida plena na sua presença em todos os âmbitos, como falamos no início, não é? Então, o próximo passo para nós termos uma vida abundante é mantermos o espírito avivado, nosso espírito, através de quê? Enchendo-nos do Espírito Santo. Então, esta também é uma instrução da palavra de Deus para nós. Estarmos enchendo o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, como? Falando em línguas, cânticos espirituais. E olha o que é que diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o que? Enchei-vos do Espírito. E amados, vocês sabiam que quando a gente está cheio do Espírito, falando em línguas, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos dando direcionamentos, sabe? Coisas que nós queríamos, uma luz, algum insight, algo que a gente não sai do canto ali pela nossa força, mas quando nós começamos ali a falar em línguas, estarmos na presença do Senhor, o Senhor vai trazendo clareza para aquelas instruções que Ele mesmo já nos deu, não é? Portas vão se abrindo. Quando falamos em línguas, estamos intercedendo não apenas por nós, mas também pelos nossos entes queridos, por pessoas que às vezes a gente nem conheça, mas estamos ali nos enchendo do Espírito justamente para isso, para o Senhor, né, nos usar mesmo, tanto nos abençoando, nos trazendo clareza, como também abençoando outras pessoas. Então, este também é um critério para desfrutarmos dessa caminhada, não é? Que se chama vida. Outra, querendo já encerrar quase, então, outro critério, né, que o Espírito Santo nos traz neste dia é que nós precisamos, para desfrutar dessa jornada da vida, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, queridos. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Todos estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo e bombardeios na nossa alma, na nossa mente, querem chegar e muitas notícias que vai piorar, as coisas vão piorar e vão mesmo, porque o mundo jaz no maligno. Mas precisamos, amados, estar firmes na palavra de Deus, renovando a nossa mente pela palavra de Deus, e ali nós desfrutaremos, mesmo num mundo tão conturbado, mesmo com tantas coisas acontecendo à nossa volta, nós desfrutaremos de paz, de alegria, de refrigério no Senhor. Por quê? Porque a nossa mente estará firmada do Senhor. Todos os dias ali, sabe, amados? Lendo a palavra de Deus, mas não apenas lendo, meditando nesta palavra, deixando ela entrar no seu coração, porque para a gente confessar a palavra, como a gente falou há pouco, ela precisa estar dentro do coração. E assim, olha, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E está lá em Romanos, capítulo 2, verso 2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, olha aí, pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amado, amada, há uma perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. Só basta estarmos renovando a nossa mente. Não olha para aquela imagem, sabe, de noticiários, de coisas. Olha, pode afetar a crise financeira, pode afetar a sua família, e pandemia, e são tantos bombardeios que vêm do inferno, mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, renovando a nossa mente com a palavra, estaremos olhando para aquela outra paisagem. Ah, Deus é fiel, eu estou guardada no Senhor, mal nenhum me sucederá, porque eu estou nele, ele é o meu escudo, a minha fortaleza. E ali a gente começa a declarar aquelas verdades, porque a palavra de Deus é a verdade. E ali nós estaremos renovando a nossa mente com a palavra e veremos tudo que a palavra diz acontecer na nossa vida. Para encerrar, qual o critério aqui hoje, né? O último critério que eu trago aqui para vocês hoje, em relação a termos uma vida abundante, uma jornada triunfante no Senhor. Cuidarmos do nosso corpo, porque este corpo aqui é morada, é templo do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo, o maior, habita em mim, habita em você, que é salvo, não é? Que coisa maravilhosa, amados.
como isso é tremendo e como é que a gente está cuidando do nosso corpo. Deus quer que tenhamos espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do seu Filho Jesus. Então, amados, nós precisamos sim, sabe, ter uma boa alimentação. Precisamos sim ter horas de sono, porque foi Deus que criou isso para nós. Não foi uma coisa inventada pelo homem, não. Precisamos ter um dia, no mínimo, de descanso, não é, na semana. Deus descansou no 7º dia. Precisamos descansar, ter um dia, não é? Claro que a nossa vida é uma vida de descanso na presença de Deus, mas o nosso corpo precisa de uma pausa, amados. Então a gente precisa focar. Pergunto eu a você. Como você vai cumprir o seu propósito até o final? Tem pessoas que querem viver até 90 anos, tem outras, não, eu quero 86. Mas como iremos viver se nós não estivermos cuidando do nosso corpo, do templo do Senhor, que é o Espírito Santo? Então precisamos focar sim nessa área para que tenhamos uma jornada longa, feliz e prazerosa. Para encerrar, eu quero falar para vocês que hoje o Espírito Santo, né, nos trouxe esse alerta. E eu creio, amados, que uma palavra tão simples, pode ser até simples, né, para muitos, como esta aqui, mas eu creio que o Espírito Santo tocou no coração, né, de pessoas para se alertarem de como está sendo sua vivência, de como está sendo sua jornada aqui na Terra. Por quê? Porque Deus quer dar uma vida abundante para mim e para você. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês e nos veremos em outros boletins da fé. Shalom!